A leitura escolhida para esta manhã é em João 14, 1 a 17. E vamos ouvir, eu vou ler na versão do português corrente, por isso há algumas diferenças das Bíblias tradicionais, mas o espírito é o mesmo, é uma questão de compreensão melhor da palavra em si. Jesus disse depois aos seus discípulos: não estejam preocupados, uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse, ter-vos-ia dito que eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar, e depois vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. E o caminho para o lugar para onde eu estiver, vocês já o conhecem. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu-lhe Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. E já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai, e desde agora ficam a conhecê-lo porque o viram. Filipe pediu-lhe: Senhor, mas mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que vivo convosco, ainda não me conheces? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como é que tu me pedes, mostra-nos o Pai? Obrigado. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim. O Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo. Mas se não querem crer em mim pelas minhas palavras, creiam em mim ao menos pelas minhas ações. Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso, hei de fazer tudo o que me pedirem. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para vos enviar outro defensor que esteja sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso já o conhecem. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãs e irmãos, a sociedade em geral confronta-se hoje com muitos problemas diários e os sente de forma diferente de país para país. Em Portugal, o que mais preocupa é a falta de habitação, é os preços das casas que, quer seja na sua compra ou de aluguer, têm preços astronómicos, os seus valores por vezes são incomportáveis para as pessoas em geral e principalmente para os mais jovens. O custo de vida, que inclui a energia, supermercados, seguros, tudo é mais caro. O poder de compra, tanto dos que exercem a sua profissão como aqueles que já estão reformados, se torna cada vez mais difícil. Hoje existe um grande número de jovens, e não só, e até pessoas com alguma idade,
que por circunstâncias diversas da sua vida não conseguiram e nem conseguem ter uma casa própria para habitar. É um problema, infelizmente, que afeta uma grande parte do povo em Portugal e do mundo em geral. Existe outro problema que, em alguns países e em Portugal também, que é a diferença que existe entre ricos e pobres. Os ricos têm grandes casas, têm grandes carros, têm mansões, têm iates, etc. Os pobres, e estes serão os faraós deste mundo, os pobres, por vezes, não têm casa, não conseguem ter o suficiente para se alimentar, não só eles, e como também aos seus filhos. Também no passado, o povo de Deus, isto era real. Os faraós, com os seus grandes palácios construídos em pedra, onde habitavam folgosamente, e o povo em geral que habitava em casas feitas de barro. Segundo a Prodata, no final do ano 2024, que é o último dos valores que ainda estão em vigor, existiam em Portugal 14.476 pessoas sem abrigo em Portugal. Isto quer dizer pessoas que não têm acesso às coisas mais elementares da vida, à sua alimentação, e não têm uma casa onde possam viver condignamente. Temos hoje as palavras de Jesus aos seus discípulos sobre a sua partida. A sua partida estava iminente. Sem falar na previsão da traição de Pedro e da prevista traição de Judas. Tudo isto estava a poucas horas da agonia que Jesus iria ter no Getsemane. Por isso, era uma refeição que Jesus estava com os seus. E naquela refeição havia um clima de tensão. Havia mesmo uma depressão. Havia alguma desconfiança. Aquela refeição não estava a ser muito fácil. Agora ouvem as palavras de Jesus de conforto. Não estejam preocupados. Uma vez que têm fé em Deus, também a tenho em mim. Confiança em Deus é o único remédio eficaz contra a nossa ansiedade. Jesus completou o remédio para essa preocupação deles, pintando um belo retrato da vida que os guardava quando se reunisse com eles junto do Pai. Jesus disse aos discípulos para não se preocuparem com o que poderia acontecer. Porque na casa do seu Pai, na casa do nosso Pai, há muitos lugares, e acrescenta, porque se assim não fosse, Ele próprio lhes já teria dito. Lembremo-nos da parábola do filho pródigo. Aquele filho que tinha tudo em casa, uma casa grande, tinha criados, tinha tudo. E de um momento para o outro, ele achou que era um momento ideal de deixar a casa do pai e ir para o mundo, levar o dinheiro da sua herança, ir gastá-lo no mundo. E o pai, triste, deixou-o partir. Só que sabemos que esse jovem, chega a certa altura que o dinheiro não se ia ganhando sem fazer nada por isso, e ele ia gastando, até ficou sem dinheiro. E teve que se tornar criado de outros. E teve que ir guardar porcos. Hoje nós achamos isso um pouco estranho, guardar porcos. Mas na altura era o trabalho onde se podia ganhar alguma coisa. Hoje também há trabalhos que são não muito dignos. Mas naquela altura guardar porcos não era um trabalho muito digno. Mas aquele jovem chegou ao ponto de ter fome. E aquele jovem teve que comer bolotas do chão, apanhá-las do chão e comê-las como os porcos as comiam. E aí, este jovem levantou os olhos para o céu
E disse, mas em casa de meu pai há tanto de comer, não só para a família, mas para todos os seus criados. E eu estou aqui a comer bolotas. Teve um pouco de receio, voltar para trás. Às vezes a nossa vida é isso mesmo. É uma vida de passo para a frente, passo para trás. É a dúvidas. São os receios. Mas ele pensou, não, eu vou. E voltou para a casa do pai. O pai, ao vê-lo de longe, corre para ele, abraça-o, e houve uma festa. Depois sabemos que o irmão mais velho não gostou, mas pronto. Mas ele volta para a casa do pai, porque havia lá muitos lugares para ele poder viver. Jesus, na parte final do seu ministério, aqui na terra, junto aos seus discípulos, mesmo nos seus discípulos, alguns pareciam incrédulos. Continuavam com dúvidas ao fim de 3 anos de vivência com Jesus. Jesus tinha ensinado, tinha pregado, tinha-lhe as suas mensagens de ensino, que o caminho que conduz... É verdade. Já não pense que as portas que a vida é fácil. Não é. É verdade que Jesus também ensinou que o caminho era estreito e a porta é apertada. Mas também é verdade que os filhos de Abraão serão tão grande, o número em si, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Nós somos filhos de Abraão. E também em Apocalipse 7:9 nos diz, a multidão será tão grande que ninguém a poderá enumerar. Mas há lugar para todos. Jesus o disse, eu irei preparar-vos lugar, e haverá lugar para todos. Mas para os descansados, Jesus lhe disse que vai à frente. E a preparação para preparar esses lugares, Jesus vai preparar o lugar no céu para os seus, e o Espírito Santo que ficará com eles e conosco, preparará os redimidos na terra para esse lugar no céu. E lhes assegura Jesus que eles irão para junto dele, de modo que possam estar sempre junto de Cristo, como tinham estado durante aquele período com ele na sua presença no meio deles. Período de habitação que tinham tido com Jesus, assim como o Pai, o Deus Pai. Aqui, voltando à passagem que hoje lemos, vemos aqui uma figura que é Tomé. Tomé parece que está a falar em nome de todos. E diz que eles não saberiam o caminho para onde iria Jesus. Mas Jesus repete o que já lhe tinha ensinado ao longo do seu ministério junto dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 20, desculpa. Na dúvida de Tomé, diz o seguinte: esta dúvida que Tomé agora tem, ela vai continuar após a ressurreição de Cristo. É o mesmo Tomé. E quando Jesus ressuscita e aparece com as portas fechadas, aparece no meio dos discípulos, Tomé não estava. Mas é este mesmo Tomé que vai dizer, se eu não vir as feridas dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos pregos,
na minha mão, na ferida do pé. Eu não acredito. Uma semana depois, Jesus aparece no meio deles, no meio dos discípulos. E diz a Tomé, antes disso diz, a paz seja convosco. E a seguir diz a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente e acredita. E Tomé respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse, crês agora porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Aqui vemos que a vida, o termo vida, não é a existência como vida terrena, mas a existência de um cumprimento do desígnio de Deus para sermos o seu templo vivo. Devemos ser o templo vivo de Deus. E que ninguém chegaria ao Pai senão por Jesus. Mas isto eles já sabiam pelos milagres que Jesus ia fazendo, pelas suas palavras, pelo seu ensino. Mas o que se passa? Parece que ninguém tinha entendido a mensagem de Jesus. Isto hoje não se passa connosco. Mas entra na conversa um outro discípulo de nome Filipe, que no domingo passado falámos aqui, é aquele que era de Betsaida, que foi chamar Natanael, e Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era considerado um espaço não muito... Os nazarenos não eram muito queridos pelo povo judeu. Nazaré, após a morte de Cristo, houve ali um período que os seguidores de Cristo eram chamados de nazarenos. E quem era o chefe máximo era Paulo. Mas isto durou pouco tempo. Durou 1 ano ou 2. Porque depois, quando Barnabé vai à cidade de Tarso buscar Saulo, porque ainda tinha o nome de Saulo, quando lhe aparece Jesus no caminho de Damasco e ele cai por terra, Saulo, e é levado para a casa de Ananias em Tarso, ele ficou lá. E então Barnabé vai buscá-lo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E estiveram lá durante cerca de 1 ano com os crentes daquela igreja e ensinavam muita gente. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, e todos os crentes das igrejas começaram a ser chamados a cristãos. Isto está em Atos 11, 25 e 26. Filipe responde a Natanael, como ouvimos no domingo, não crês? Vem e vê. Agora, Filipe quer mais de Jesus e diz, mas quer que Jesus lhe mostre o Pai. Mas que isso lhe bastava, ele só queria ver o Pai. Filipe responde-lhe Jesus, há tanto tempo que vivo convosco e ainda não me conheces. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como é que tu me pedes, mostra-me o Pai? Filipe já se tinha esquecido destas palavras de Jesus. Este pedido de Filipe mostra a má compreensão. Era um tema que percorreu todo o Evangelho de Jesus, mas sem dúvida este querer ver o Pai abre um caminho para, de novo, Jesus mostrar que o Pai está em Jesus. E Jesus está no Pai. Eles os dois apenas são um. Uma vez quando Jesus, em Jerusalém, foi celebrar a festa da consagração do templo, os judeus queriam
acusaram e rodearam Jesus e o acusaram de muitas coisas. E Jesus disse: as minhas ovelhas obedecem à minha voz e eu conheço-as. Aquilo que o Pai me deu é o mais importante, por isso ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso reparem que o Pai e o Filho são um, já é uma coisa, já é um termo que é utilizado muitas vezes no seio dos discípulos. Mas eles não percebiam, eles não entenderam. Até aqui vimos que Jesus mostra aos seus discípulos que o Pai e o Deus está sempre presente e com o seu Filho, e o Pai e o Filho são apenas um. Quando Deus criou o universo e a Terra, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem de Deus. Os que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão a pedir na rua, são imagem de Deus. Com todas as suas características próprias, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Logo, temos a responsabilidade do amor de Deus está em nós e logo no outro sendo a imagem de Deus. Por isso, o devemos saber amar. Depois, Jesus tenta chamar à compreensão dos seus discípulos que o Pai está nele e por isso Jesus tem realizado tantos milagres e nas suas palavras diariamente com o anúncio do Evangelho de Jesus. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim. O Pai está em mim, é quem realiza as suas obras. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo. Mas não querem crer em mim pelas minhas palavras, creiam ao menos nas minhas ações. Hei de conceder tudo o que me pedirem em meu nome, que o Pai seja glorificado no Filho. E por isso hei de fazer tudo o que me pedirem. Se me amarem, Jesus promete o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Paracleto, que o mundo não conhece, mas irá habitar no meio dos discípulos e os consolará. Desculpem. Se me amarem e cumprirem os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai para vos enviar o outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Na escola dominical falou-se de Lutero. E o grande problema do homem é um problema espiritual. Um outro homem de reformador é Calvino. E Calvino escreveu nas Institutas Cristãs e sobre o Espírito Santo nos diz o seguinte: o Espírito Santo é o vínculo com que Cristo nos ata a Ele firmemente. O Espírito Santo é o vínculo com que Cristo nos ata a Ele firmemente. Estamos unidos com esse cordão que nos une a Cristo. Sim, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que nos conforta, que nos guia diariamente para Deus.
A nossa vida é sempre em louvor a Deus. Eu e a Silvina temos muitos louvores a dar a Deus por toda a nossa vida que vivemos. Fomos criados numa igreja evangélica, passamos pela escola dominical, por jovens, tornámos-nos professores de escola dominical, tivemos certos cargos dentro da igreja, mas Deus esteve sempre connosco. E os nossos filhos, pela graça de Deus, seguiram os ensinos de Cristo. E pela graça de Deus, temos um filho que é pastor, temos outro filho que, pela graça de Deus, dedicou toda a sua vida à igreja, na música, e é uma bênção de Deus que nós temos diariamente. Porquê? Nós sentimos sempre que somos o habitat do Espírito Santo. A nossa casa é sempre abençoada, porque temos a presença Pai, Filho e Espírito Santo. E isso nunca duvidamos. Isto é uma verdade absoluta. Pai, Filho e Espírito Santo é uma verdade absoluta que temos de ter com os nossos corações. Jesus Cristo é descrito no Novo Testamento como uma pessoa da Trindade. Jesus é o Filho de Deus, Deus Filho. Mas Jesus é inteiramente divino e é inteiramente humano. Este assunto nos terceiro e quarto séculos gerou uma grande polémica no seio da Igreja e nos pais da Igreja. E nos concílios de Niceia e Éfeso foram discutidos sobre onde a divindade e a natureza de Cristo foram assuntos de grande relevo e de tomadas de decisões. Para a Igreja, Jesus, a partir daí, Jesus é Deus verdadeiro, divino. A partir daí, Jesus é verdadeiro homem, é humano. O Deus cristão, o Deus único, sendo único ser divino, subsistindo em três pessoas, eternamente distintas, mas eternamente iguais. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma verdade absoluta. Não há mentira nisto. Não há mentira. Jesus Cristo, que é eternamente pessoa da Trindade, compartilha de todos os atributos divinos, tornou-se plenamente humano. Jesus assumiu características humanas, ainda que escolhesse voluntariamente exercer os seus poderes divinos apenas no mundo, para cumprir a sua missão redentora e salvífica para todos nós. Segundo o teólogo Wayne Grudem, que escreveu uma grande obra sobre teologia sistemática, que foi revisada e ampliada no ano 2022, ele diz o seguinte: a encarnação de Jesus Cristo foi o ato pelo qual o Filho de Deus assumiu a natureza humana. A encarnação de Jesus Cristo foi o ato pelo qual o Filho de Deus assumiu a natureza humana. Este conforto que Jesus deixou aos seus discípulos também são palavras de conforto para todos nós. Será que somos como Tomé, que ainda não sabemos o caminho? Ou que ainda procuramos esse caminho? Ou somos como Filipe, que queremos ver o Pai? Os caminhos desta vida, por vezes, nos levam a situações, por vezes, nada cómodas da nossa vida. Ou nos esquecemos de viver e de caminhar com os ensinos de Jesus, ou seremos parecidos com o povo de Israel, o chamado povo de Deus, que ainda que tivesse sido libertado de toda a escravidão,
Ele continuava a fazer ídolos e, por exemplo, fez aquele bezerro de ouro, mas continuava a reclamar sempre com Deus por tudo o que podia acontecer, por tudo o que nada lhe acontecia, ele reclamava, desviando-se constantemente do caminho que Deus tinha traçado para esse povo. Tomé sabia o caminho, porque habitava com Jesus. E naquele momento duvidou, mas o que é que se passa com este povo, com estes discípulos? Hoje há também pessoas com crises de fé, com expectativas erradas de Jesus, porque têm incompreensão, muita incompreensão das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Filipe disse-lhe: queremos ver o Pai. Jacó, quando lutou com aquele anjos do Senhor, lutou, quis ser abençoado. Foi abençoado. E ele queria saber o nome. Mas, no final, ele disse: mas para que é que quer ser o nome? E abençoou. E depois deste acontecimento, Jacó diz: de facto, eu vi Deus face a face. E ficou admirado. E eu consegui escapar vivo. Gedeão, aquele servo que andava a trabalhar na sua eira, na eira dos seus pais, com os animais, e aparece-lhe o anjo do Senhor, e ele duvida, e pede uma série de provas que são dadas, e Deus vai-lhe dando essas provas, e Deus vai-lhe mostrando, e no final ele aceita, porque ele viu o anjo, não viu Deus, mas viu que Deus lhe provava que era ele que estava ali. E depois Gedeão, no fim disto, aceitou, então ele levou o povo de Israel a vencer os madianitas. No Novo Testamento, o povo viu Jesus como o Filho de Deus vivo, como o Filho, o Pai, e como o Pai. Hoje nós podemos não conseguir vislumbrar o Senhor dia após dia, conforme os nossos desejos humanos. Mas podemos sentir no sorriso de uma criança, numa brisa da manhã, no cantar dos pássaros, na saudação ao nosso vizinho, no caminhar, nas nossas caminhadas, na caminhada para o nosso trabalho, na relação que possamos ter com os colegas de trabalho. Deus está ali. São imagem de Deus. A vida está aí. Deus é luz. Deus é vida. Irmãs e irmãos, no meio desta vida que Deus, pela sua misericórdia, nos oferece para viver, que possamos ser felizes por sermos a casa do Espírito, do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está em nós. Mas para isso nós temos que arrumar a casa de vez em quando. Temos que estar mais perto dos seus ensinos. Eu lembro-me quando era mais jovem e os meus pais de vez em quando recebiam pessoas amigas e principalmente quando o pastor da igreja local lá ia esporadicamente, a gente tinha que arrumar a casa de tal maneira que tinha que estar tudo limpinho. A gente, Fernando para aqui, Alba para ali, Tito para ali, a gente tinha que arrumar, limpar, não sei quanto, porque quando as pessoas chegassem, vissem que havia limpeza em casa. Eu estou a ver algumas irmãs a rirem-se porque isso com certeza passou convosco.
Hoje já não é assim. Hoje a gente tem máquinas, carrega no botão, a máquina vai para ali, vai para lá e limpa. Pronto, acabou. A gente não se importa com estas coisas. Mas para dizer que nós nos devemos preocupar com a arrumação do nosso templo, o nosso corpo, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se sinta bem em nós. Nós somos o templo vivo da Trindade. Fomos criados à imagem de Deus. E na criação, não era só Deus que lá estava. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, se somos imagem de Deus, vamos arrumar a nossa casa. Vamos limpá-la. À noite, de manhã. Vamos arranjar uma vassoura. Qualquer coisa. Um reset. Limpou. Mas no outro dia não voltemos a fazer o que a gente fez nesse dia. Porque senão até qualquer dia a vassoura está gasta. E Deus também não está, entre aspas, para voltar continuamente a ouvir as nossas orações. Já chega. Então, está sempre a fazer o mesmo, não vale a pena. Estas 3 pessoas divinas habitaram desde a criação no universo, com os patriarcas, com o povo de Deus, o povo de Israel, com os reis, com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja nascente desde o seu início. Essa igreja que hoje está aqui, são vocês, sou eu. Que nós possamos ser o templo santo, sermos o habitat da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que essas 3 pessoas da Trindade possam continuamente estar no nosso coração. Possamos recebê-los diariamente, alegres, porque somos os filhos queridos de Deus. E Deus está sempre com os braços abertos, como o Pai, quando foi do que falei há pouco, do filho pródigo. O Pai não negou, o Pai está sempre de braços abertos e está sempre connosco. Irmãs e irmãos, que o Senhor nos guarde a todos, nos dê uma semana ricamente abençoada e que a paz, a graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo possa estar no vosso coração, no meu coração e no coração de toda a família, ainda que tristes, mas eles estando presente, eles sentem-se alegres e sentem-se felizes porque um dia iremos estar junto de Deus. Que assim seja. Amém.